Bom dia, meus alunos do terceiro ano A. É um prazer falar com vocês novamente, depois de uma semana de recesso, de descanso, né? Estamos aí com todo o gás, todo o ânimo para mais uma semana de aulas de matemática. É isso ou não, pessoal? Não, né? Estão meio desanimados, mas vamos animar. Agora vocês vão ficar super animados. Por quê? Essa semana nós teremos um feriado, né? Segunda-feira, 7 de setembro, feriado. Então, mais um diazinho de descanso. Período de realização das nossas atividades é de hoje, que é quarta-feira, até dia 9, quarta-feira que vem. Perceba aqui que a professora diminuiu a quantidade de aulas da semana. Por quê? Nós temos 5 aulas ao todo na semana, mas segunda-feira nós temos 2 aulas. E como não haverá aula na segunda, sobraram apenas 3 aulas, tá bom? Então, entre Centro de Mídias e da professora, restaram 3 aulas para esta semana. Por isso que eu irei passar pouco exercício, somente uma questãozinha. A data da entrega, quarta-feira que vem, dia 9, tá claro? Objetivo. Então, após vocês verem a explicação da professora e assistirem às aulas do Centro de Mídias, nós vamos continuar falando sobre funções. Nós estamos abordando o tema de função neste bimestre, de diferentes maneiras, não é isso? Na aula passada, nós falamos aí das funções de primeiro e segundo grau, revisamos sobre elas e atividades sobre elas. Hoje, nós vamos falar um pouquinho da função do segundo grau, mas de uma maneira diferente. Eu vou falar sobre translação de função, tá bom? Que é uma maneira de vocês facilitarem a vida de vocês nas provas, nos concursos, tá? Então, veja. Aqui, antes de responderem as questões, a professora colocou um link para vocês entrarem. Cliquem aqui que vocês vão ser direcionados para um vídeo falando sobre translação da função do segundo grau, tá? Ele é bem interessante, ele vai ajudar também a entender melhor a matéria. Então, tem a explicação da professora, tem o vídeo e aí depois vai fazer o exercício. Tem bastante material, então, para dar embasamento para vocês fazerem as lições. Então, olha, gráficos de função, translação. O que é isso? A translação de uma função é uma nova função cujo gráfico tem uma forma idêntica ao da anterior, porém ele vai ser transladado. Pessoal, o que é transladar? É modificar, é subir, é trocar de lugar, fazer uma translação, é tirar de um lugar e colocar no outro. Então, essa translação ela ocorre de duas maneiras. Ela ocorre na horizontal e a translação ela ocorre na vertical, tudo bem? Por exemplo, eu tenho um pontinho aqui, ó, tem um pontinho A na horizontal, certo? Eu vou transladar ele 2 centímetros para a direita. Então, aqui eu conto 1 centímetro, 2 centímetros. Olha só, aqui eu tenho um novo pontinho A, que eu vou chamar de A'. Então, veja, isso que é translação. Eu peguei um ponto que eu tinha inicialmente aqui e eu transladei ele aqui 2 centímetros para frente. Então, mudei a posição dele. Mudei aonde? Na horizontal. Tudo bem? Então, tá claro? Transladei um ponto na horizontal aqui, 2 unidades. Aqui na vertical, posso fazer também. Tem um ponto B aqui na vertical e eu quero transladar ele 4 centímetros para cima. Então, eu vou lá, 1, 2, 3, 4. Ah, muito bem. Esse ponto agora, ele tem uma nova localização. Eu coloquei ele aqui, é o chamado B'. Então, eu transladei esse ponto 4 unidades na vertical. Então, isso que nós vamos fazer com as nossas funções. Nós vamos pegar a função do segundo grau base, que é aquela que passa lá no eixo do x, no ponto 0 do x com 0 do y, é essa aqui, e nós vamos transladar ela. Então, eu vou pegar esse gráfico e eu vou deslocar ele ou para a direita ou para a esquerda, na horizontal, ou na vertical, para cima ou para baixo. Então, isso nós vamos transladar a função. Para quê? Para facilitar a minha construção de gráfico. Eu não vou precisar usar a fórmula lá do vértice, das tabelas, para encontrar o gráfico que representa uma nova função. Nós vamos apenas transladar observando os pontos. Então, veja como não é difícil e é interessante. Então, perceba, a função f de x quadrado, ela tem o gráfico, essa é a cara dele, ó. Ela é uma parábola crescente, porque o elemento azinho ele é positivo.
ela perpassa aqui o eixo do y e do x no ponto zero. Então, quando a função é x quadrado, esse é o gráfico dela. Tudo bem? Veja aqui embaixo, eu coloquei mais duas funções diferentes. Aqui eu tenho x mais 1 ao quadrado e aqui eu tenho x menos 1 ao quadrado. Continuam sendo funções do segundo grau, não são? O que está mudando? Qual é a diferença dessas funções para a função base, que é a x quadrado? Ah, professora, eu coloquei uma unidade aqui, ó. Ficou x mais 1 ao quadrado. Então, antes eu só tinha o quê? Antes eu não tinha esse 1, a função parava aqui, né? Antes era só o quê? X quadrado. Muito bem. Agora aqui dentro eu coloquei mais 1, x mais 1 ao quadrado. Então, pessoal, percebo, o número que eu coloco aqui dentro do parênteses é a deslocamento no eixo horizontal. Então, o número que eu coloco dentro do parênteses para elevar ao quadrado, eu estarei deslocando sempre no eixo horizontal. E veja, mas no horizontal como? O oposto dele. Porque x mais 1, qual seria a raiz? Que número que zera esta parte? O menos 1. Então, eu vou sempre tirar do parênteses o quê? O oposto. Quem é o oposto de mais 1? Menos 1. Quem que é o oposto de menos 1? Mais 1. Então, na hora de traçar o gráfico, eu vou transladar na horizontal. Por que eu translado na horizontal? Porque eu tenho aqui um elemento somado com o x para elevar ao quadrado. Então, quando eu tenho um elemento com o x, tudo isso ao quadrado, eu desloco na horizontal. Eu faço a translação horizontal, a partir do gráfico original. O gráfico original era uma parábola que cortava o zero. Tudo bem? O que vai acontecer com ele? Eu estou deslocando ele quantos pontos? Ah, uma unidade para a esquerda, que é negativo, a partir de onde ele estava. Ele estava aqui no zero, não é isso? Eu vou deslocar ele uma unidade, então ele tem que vir para cá, ele tem que vir uma unidade para a esquerda. Esse gráfico que cortava o zero agora, eu translado ele. Ele é o mesmo gráfico, a mesma parábola, só que agora ele vai passar onde? No ponto que aqui? Ah, no ponto menos 1. Então, percebo aqui a diferença. Estou fazendo aqui para vocês verem a diferença. Eu tinha aqui o gráfico do x quadrado e agora eu tenho o gráfico do x mais 1 ao quadrado. Então, é a translação horizontal dele para a esquerda, em um pontinho para a esquerda. E aqui é o contrário, x menos 1 ao quadrado. Já sei que eu vou transladar na horizontal, mas pelo oposto, pelo mais 1. Então, onde que é mais 1? Eu vou andar uma unidade para a direita, a partir de onde ele está. Ele está no zero, está mandando eu andar uma unidade para a direita. Então, eu venho aqui uma unidade positiva. Ah, é o mesmo gráfico, só que agora, olha só, eu transladei ele uma unidade para a direita. Percebam isso. Olha só que interessante. Então, aqui eu tinha o gráfico do x quadrado, que estava aqui no meio. Agora, aqui eu tenho o gráfico do x mais 1 ao quadrado. E aqui eu tenho o gráfico do x menos 1 ao quadrado. Precisei fazer gráfico, tabela, perder aquele tempo todo para construir o gráfico dessas funções de segundo grau? Não. Usei o conhecimento de translação. Tudo bem? Difícil? Eu acho que não é difícil. Se tiver dificuldade, vê de novo a explicação, né? Mas, professor, eu posso fazer também a translação na vertical? Sim, pessoal, do mesmo jeito. Então, olha, voltei na função base. Quem que é a função base? X ao quadrado. Aqui eu tenho o gráfico da função base. Aqui, agora, o diferente lá de cima, que eu tinha todos os elementos ao quadrado, não. Aqui eu tenho sempre a função base, eu vou ter a x ao quadrado. E aqui, o elemento que eu estou somando ou subtraindo, ele está fora do quadrado. É aí que eu sei que eu vou transladar na vertical. Então, a dica é, professora, quando que eu sei que eu vou transladar na horizontal a minha função do segundo grau? Quando, pessoal, que vocês sabem? Ah, vão saber que é na horizontal quando tudo estiver ao quadrado e não tiver elemento sozinho. Então, tudo ao quadrado, eu sei que eu translado na horizontal. E quando, pessoal, que a gente vai transladar na vertical? Ah, quando eu tiver o elemento, o x ao quadrado, mas estiver um elemento sozinho, que ele é o nosso czinho aqui, não é isso? Ele representaria o c na nossa equação do segundo grau. Então, veja bem, eu tenho a função x quadrado, ela está aqui, a base. Mais 1.
Bom, mais um. Agora eu vou, então, fazer do jeito que está aqui. Eu não vou achar o oposto. Por que que lá em cima a gente teve que fazer o oposto? Porque eu tinha a equaçãozinha entre parênteses. Para resolver essa equaçãozinha, como que ficaria? Ficaria x, né, mais 1 igual a 0. E aí, para achar a raiz, que é a solução, a equação do primeiro grau, separa a letra de número, eu teria x igual a menos 1. Por isso que aqui a gente andou menos 1. Aqui foi necessário achar as raízes. Aqui na vertical, não é necessário. Eu não tenho parêntese, então não tenho que achar o oposto, fazer cálculo de raiz. Eu vou olhar para o elemento que é o meu C aqui e eu vou deslocar ele na vertical. Se ele for positivo, para cima. Se ele for negativo, para baixo. Olha que interessante. Pego a minha função base do segundo grau, que passa no zero, está mandando eu andar uma unidade para cima na vertical. Então, eu venho aqui, coloco um positivo, olha só, o mesmo gráfico, só que uma unidade para cima. E aqui eu estou transladando a mesma função do segundo grau, só que agora uma unidade para baixo, porque é negativo. Então, a partir de onde ela está, eu desço uma unidadezinha para baixo. Olha só, isso serve para qualquer tipo de função. Pode ter aqui um gráfico base, vocês vão olhar. O elemento que eu tenho no C, ele é o eixo vertical, é onde eu translado no eixo vertical, tudo bem? Se ele é positivo para cima, se ele é negativo para baixo. Olha que interessante. E eu posso fazer as duas coisas também, eu posso transladar para cima e para baixo ao mesmo tempo, ou seja, na horizontal e na vertical, que é esse exemplo que eu tenho, que eu coloquei aqui. Olha só a função que eu tenho aqui, que interessante. Então, eu tenho uma função aqui do segundo grau, não é isso? Mas veja, a primeira parte dela está entre parênteses ao quadrado. E a segunda parte dela eu tenho o Czinho, que é o termo sozinho. Aqui, então, vocês sabem que nós deslocamos no eixo do x. E o que está aqui fora eu desloco no eixo do y. Não é isso que a gente faz a translação? Então, vamos lá. X mais 1. Quem que é a raiz aqui para dar zero? Quem que seria? O menos 1. Então, na horizontal, vou colocar aqui na horizontal, eu tenho que andar com o gráfico quantas unidades? Uma unidade para a esquerda, muito bem. E na vertical, tá mandando eu transladar quanto? Olha só, mais 1. Então, tá mandando eu subir um ponto aí na vertical. Então, na vertical eu vou andar uma unidade para cima. Pego o gráfico, que é o básico, né? Então, vamos fazer aqui, vou voltar aqui para fazer junto. Então, quem é o gráfico base aqui? É o x ao quadrado, não é isso? É esse aqui, ó. Esse é o gráfico base. Tá mandando deslocar uma unidade para a esquerda na horizontal e na vertical uma também. Então, eu venho aqui, vou deslocar uma unidade para a esquerda. Então, venho para cá, menos 1. E tá mandando eu deslocar para cima quantas unidades? Uma unidade para cima. Então, eu vou ligar agora os pontinhos. Mandou deslocar aqui uma unidade para a esquerda e uma unidade na vertical. Olha só, o pontinho de encontro, eu tenho agora o novo gráfico da minha função. Eu transladei ele horizontalmente e verticalmente e consegui fazer a cara do novo gráfico. Então, evita muito tempo de ficar fazendo cálculos, de achar vértice, de achar x', x2', para assinalar um gráfico que representa a função. Olha só, ele está aqui. O original era onde? O nosso gráfico original do x quadrado passa sempre aqui no zero, no meio. Nós transladamos horizontalmente, através aqui da primeira parte, e verticalmente, através da segunda parte. Tudo bem? Tá claro? Então, toda vez que o elemento estiver junto com o x ao quadrado, eu ando na horizontal o oposto. E o elemento que estiver sozinho, que é a letrinha C, ele anda na vertical. Horizontal andei uma, vertical andei uma, nova função, novo gráfico. Então, para assinalar numa prova de vestibular, num Enem, num concurso, qual gráfico representaria essa função, era só eu lembrar, é só eu me basear na função inicial, função base. Saber qual é a cara da função base. Qual é a cara da função base do x quadrado? Parábola que passa pelo zero do x e zero do y. Então, sabendo, conhecendo a cara do gráfico base, eu consigo fazer qualquer gráfico depois apenas transladando a minha função na horizontal ou na vertical. Interessante isso, não é? Bem interessante e economiza muito tempo.
tá bom? Então esse é o conhecimento que eu quis passar para vocês de função essa semana, né? Da função do segundo grau, da translação de função na horizontal e na vertical. E a atividade, eu estou deixando 3 questõezinhas apenas para vocês construírem o gráfico, sem fazer tabela. Eu não quero tabela, não quero conta. Eu quero que vocês batam o olho aqui, olha na questão 1 e já montem para mim qual é o gráfico que ela representa. Veja, elemento ao quadrado e o Czinho sozinho. Eu já sei que eu vou transladar na horizontal ou na vertical? Ah, vou transladar na vertical, porque esse número aqui sozinho diz que eu tenho que andar 2 casas para onde? Para cima, a partir da original, da função x quadrado. Aqui eu vou transladar, será que é na horizontal ou na vertical? Veja. E aqui, será que é nas duas? Será que aqui eu vou transladar horizontal e vertical? Só horizontal ou só vertical? Veja, de acordo com os exemplos que a professora fez, vocês conseguirão com facilidade resolver esses 3 exercícios, tá bom? Só 3 questõezinhas simplesinhas, isso aí em 10 minutos faz para essa semana. Combinado? Qualquer dúvida, volta no vídeo, vê de novo a explicação. O vídeo tem essa parte positiva, né? A aula remota possibilita vocês voltarem a ver quantas vezes quiserem a explicação da professora. Sendo que na sala de aula, às vezes é corrido, a gente não tem tempo de fazer várias vezes, explicar várias vezes. Aqui tem essa parte positiva. Então, até da tragédia, a gente tira uma parte boa, não é isso? Não é assim que a gente faz? E mais um lembrete, estou disponível para vocês das 8 da manhã às 3 da tarde, todos os dias, tá? Para tirar dúvidas, menos segunda-feira, que é dia 7 de setembro e é feriado. Tudo bem? Combinado, então? Olha, estou muito feliz com as atividades de vocês. Vocês continuam participando desde o primeiro bimestre, não desanimaram. Estou muito satisfeita, estão todos de parabéns. Continuem assim, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.